Ok, meus amigos? Mais uma questão de construção de gráfico. Eu vou usar um artifício, tá certo, para fazer um gráfico de função modular. Nem sempre funciona, mas vou trabalhar um pouquinho aqui para relembrar. A alternativa que representa o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 1 mais 2. Eu tenho a lei de formação da função f de x igual a módulo de x mais 1 mais 2. Vou usar um artifício. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está do módulo igualar a zero. Quando é de primeiro grau, bem simples. Está do módulo igualar a zero. Implica que x mais 1 igual a zero, x é igual a menos 1. Aí eu calculo, eu jogo esse menos 1 na função módulo de menos 1 mais 1 mais 2. Então, implica que isso aqui é igual a 2. Então, a gente chama esse vérticezinho, tá certo? Quem? Em menos 1 e 2. Então, esse vérticezinho está em quem? Em menos 1 e 2. Então, fazer o gráfico ficou simples. X e y. Então, menos 1, ó, menos 1 e 2. O gráfico dessa função. Lembra, é um artifício que se usou, tá certo? Mas você pode analisar para x maior ou igual a 1, para x menor, x mais 1 maior ou igual a 0, x mais 1 menor ou igual a 0. Então, isso é um artifício que eu estou mostrando a vocês para ganhar tempo, né? Quando, lembre, simples, quando for simples. Se não for, tem que analisar. Então, não é essa, não é essa, não é essa. Vamos ver se encontra. Opa, também não é essa. Ok, tá aqui ela. Então, o item correto é o item A. Questão modular. Então, item A. Joia. Então, vamos a outra. Agora, outra questão. Considere a função f de x igual a x que multiplica módulo de 1 menos x. Assinale a alternativa em que o gráfico dessa função está correto. Então, vamos agora. Então, eu tenho aqui os gráficos. Então, eu tenho a função f de x igual a x que multiplica 1 menos x. Então, vamos começar. Aqui a gente tem que fazer uma análise. 1 menos x, tá certo? Se 1 menos x for maior ou igual a 0, tá certo? Então, vai implicar, se ele for positivo, tá certo? Se ele for positivo, o módulo de 1 menos x é igual a 1 menos x. Se ele for positivo, é igual a 1 menos x. Então, a minha função f de x, ela passa a ser x que multiplica 1 menos x. Então, a função f de x, ela passa a ser menos x2 mais x. Menos x2 mais x. Menos x for menor do que 0, o módulo de 1 menos x é igual a menos 1 mais x. Então, a minha função f de x, ela passa a ser x
que multiplica menos 1 mais x. Então a minha função f de x vai ficar com x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos x. Certo? X ao quadrado menos x. Ó. Módulo, se 1 menos x for menor do que 0, for negativo, tem que trocar o sinal. Então fica menos x, menos 1 mais x. Então é x que multiplica. Então fica, ó, menos x mais x2. Então a lei de formação da função é essa daqui. Mais um detalhe. Certo? Um detalhe. A situação 1 menos x maior ou igual a 0 vai ficar menos x maior ou igual a menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, o meu x é menor ou igual a 1. Certo? Então, senhores, isso aqui vale para x menor ou igual a 1. Isso aqui vale para x menor ou igual a 1. Vamos à situação 2. Situação 2 é 1 menos x menor do que 0. Então, menos x menor do que menos 1. Multiplicando por menos 1, implica que x tem que ser maior do que 1. Então, isso aqui só é verdade para x maior do que 1. Então, são funções quadráticas, certo? Para trabalharmos. Então, vamos lá. A lei de formação da função é a seguinte. Ó, f de x, certo? É igual a menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado mais x. Menos x ao quadrado mais x. Aqui para x... Tá certo? Ó, pela condição imposta. Menor ou igual a 1. Menor ou igual a 1. E a lei de formação da outra função, f de x é igual a x ao quadrado menos x, para x maior do que 1. Ó, esse gráfico, veja como seria a construção desse gráfico. Função quadrática com cavidade para baixo. Na primeira, vamos chamar de função 1, função 2. Na primeira, se eu pegar menos x2 mais x igualar a 0, eu vou ter x ao quadrado multiplicando por menos 1, né? X ao quadrado menos x igual a 0. Se eu botar o x em evidência, vai ficar x menos 1 igual a 0. Eu tenho x igual a 0 e x igual a 1. Na situação 2, eu tenho x ao quadrado menos x igual a 0. Botando x em evidência, eu vou ter x menos 1 igual a 0, x igual a 0 e x igual a 1. Então, eu vou ter x igual a 0 e x igual a 1. X igual a 0 e x igual a 1. Ora, se nós fizéssemos, vamos, só para ter uma ideia, eu vou fazer esse gráfico junto, para ver como é que funciona. Aqui é x, aqui é y. Então, situação 1, vou fazer o gráfico de azul. Eu tenho as raízes 0 e 1. 0 e 1. Como com cavidade, ó, negativo, então eu tenho esse gráfico. Ok? Tem esse gráfico, 0 e 1. Mas qual um detalhe?
isso só é válido, ó, senhores, certo? Só é válido, situação 1, para x menor do que 1. Então, para x menor do que 1, então implica que eu não tenho esse gráfico aqui. Então, ó, 0 e 1. Então, está aqui concavidade para baixo, mas não existe, ó, para x menor ou igual a 1. Vamos agora, vou usar uma outra cor para fazer a situação 2. Então, eu vou usar preto para a situação 2. 0 e 1. Então, encontrei 0 e 1. Coeficiente positivo, então, o gráfico seria esse. 0 e 1. Mais um detalhe. Eu só posso fazer o gráfico para maior do que 1. Então, não existe esse gráfico aqui. Não existe esse gráfico. Então, meus amigos, então está aqui o gráfico. Aqui, concavidade, ó. Certo? Então, não existe. Pronto. Então, o gráfico é esse aqui. Se nós procurarmos a opção, tá certo? Se nós observarmos, aqui é o 0, aqui 1, no sistema XY. Então, se nós observarmos o gráfico, pelas figuras que nós temos, não é essa, não é essa, não é essa, ó, não é essa, cuidado. Olha, o item correto é o item B de bola. Então, o item B de bola. Essa foi a questão de número 218. Pronto. A questão de número 219 diz: o produto das raízes, ó, o produto, ele quer o produto das raízes reais da equação. Então, vamos lá. Eu tenho a seguinte equação modular. Módulo de x2, módulo de x2 menos 3x mais 2. Isso é igual a módulo de 2x menos 3. 2x menos 3. Vamos ao lembrete. Módulo de x igual a módulo de y. Para isso ser verdade, implica que x é igual a y ou o x é igual a menos y. Então, você tem duas condições. Satisfatório duas condições. Ou são iguais ou eles são simétricos. Módulo de x igual a módulo de y, ou eles são iguais ou eles são simétricos, que é aplicado nessa equação. Então, eu tenho, é como se eu tivesse x igual a y, então eu tenho x2 menos 3x mais 2 vai ser igual a 2x menos 3, ou x2 menos 3x mais 2 vai ser igual a menos 2x menos 3. Vamos dar uma ajeitadazinha aqui. X ao quadrado menos 3x mais 2 menos 2x mais 3 igual a 0. X ao quadrado menos 5x mais 5 igual a 0. X ao quadrado menos 5x mais 5 igual a 0. Então, x ao quadrado menos 3x mais 2. Quando eu deslogo, não é menos, então fica mais. Ó, esse menos aqui fica mais. Então, fica mais 2x menos 3 igual a 0.
Então, x ao quadrado menos x menos 1, certo? X ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. O pretendido é determinar, certo? Determinar o produto das raízes. Ora, nós sabemos que uma equação do segundo grau é possível determinar a soma e o produto sem resolver a equação. Então, na equação do segundo grau, é possível determinar a soma e o produto sem resolver a equação. A soma e o produto sem resolver a equação. A x2 mais bx mais c igual a zero. Então, a soma das raízes, só para lembrar, é menos b sobre a. A soma das raízes menos b sobre a. E o produto das raízes é c sobre a. A soma menos b sobre a e o produto, ó, a soma menos b sobre a e o produto c sobre a. Sem a necessidade de determinar as raízes da equação. Pelo simples fato, olha aqui, se a gente for determinar o delta, não dá exato, que dá b ao quadrado, que é 25, menos 20, então dá raiz de 5, delta dá 5. Aqui, b ao quadrado, então dá menos 1, ao quadrado dá 1, mais 4 também dá 5. Então, o que a gente aconselha? Determinar o produto 1 e determinar o produto 2 das raízes. E depois multiplicar P1 vezes P2. Produto das raízes menos B, produto C sobre A. A soma menos B sobre A, o produto C sobre A. Então é 5, o produto é C sobre A. Então dá 5 sobre 1. Dá igual a 5. E produto 2, C sobre A. Então dá menos 1 sobre 1. Então dá menos 1. Aqui eu tenho o produto dessas duas raízes. Aqui eu tenho um produto dessas duas raízes. P1 vezes P2, simplesmente 5, certo? Vezes menos 1. Resposta, menos 5. Lembre, não há necessidade, certo, de determinar as raízes da equação para calcular a soma e o produto. A soma menos b sobre a soma menos b sobre a e o produto c sobre a. Então, resposta, menos 5. Então, vamos lá. Menos 5. O item correto é o item A. Menos 5. Ele diz o produto das raízes da equação. Beleza. Nós temos aqui a questão de número 220, que diz aqui, assim, no conjunto dos números reais, ele está falando dos números reais, o conjunto solução da inequação é vazio, é unitário, possui 2 elementos, possui 3 elementos, possui 4 elementos. Então, vamos trazer a nossa equação para analisar. Então, eu vou ter raiz quarta de 2x mais 1 à quarta. Isso é igual
a 3x mais 2. Lembrando aos nossos colegas, certo? O que que diz? Vamos exagerar mesmo. O que que diz? Raiz, ó, raiz enésima de A elevado a N, exagerando mesmo. Isso aqui, certo? Será igual a ou será igual a módulo de A. Será igual a o módulo de A. A minha pergunta é a seguinte, ok? Quando é que módulo de um número é ele? Ó, raiz enésima de A elevado a N é igual a A se o nosso N for ímpar. Se o nosso N for ímpar, você cancela e sem problema nenhum. Como assim? Raiz cúbica de 2 à terceira. Você cancela sem problema nenhum e diz que isso aqui é igual a 2. Raiz enésima de A elevado a N é igual a módulo de A se esse N, se o índice for par. Por quê? Para não correr o risco desse erro grosseiro. Menos 2 a quarta, 2. Se você cortar, diz que dá menos 4. Isso aqui é falso. Por quê? Porque menos 2. Isso aqui é menos 2. Se a gente cancelar, dá menos 2. Por que está falso? Porque menos 2 a quarta dá 16. Raiz quarta de 16 é 2. Então isso aqui é falso. Para evitar isso, o que nós fazemos? Jogamos módulo para garantir o resultado sempre positivo. Então, voltando para a questão, certo? Pronto. Então, nós temos aqui. O que eu devo fazer? Devo cancelar? Devo, sem problema nenhum, sem peso de consciência. Faz o pitiozinho aqui, mas ó, como o índice é par, eu tenho que colocar dentro do módulo 2x mais 1, isso é igual a 3x mais 2. O que nós vamos fazer agora? Então, nós simplesmente, esse igual a esse, ó, módulo de x igual a A, módulo de x igual a menos A. Então, vamos ter 2x mais 1 é igual a 3x mais 2, ou, certo? Ou 2x mais 1 vai ser igual a menos 3x mais 2. 2x menos 3x vai ser igual a 2 menos 1. Menos x é igual a 1, multiplicando por menos 1, aí eu tenho x igual a menos 1. Então eu tenho x igual a menos 1. Joia, beleza. Aqui, 2x mais 1, menos 3x, menos 2. 2x mais 3x vai ser menos 2, menos 1. 5x, certo? 5x é igual a menos 3. X é igual a menos 3 quintos. Pronto. Então, encontramos, certo? Encontramos dois valores. Aí eu vou, na pressa, o que eu tenho na pressa? Eu digo logo que possui o quê? Tá certo? Dois elementos. Mais um detalhe, qual é? Nós sabemos que o resultado de um módulo obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a zero. Lembre,
módulo de x, certo? Módulo de x igual a A, obrigatoriamente esse A tem que ser maior ou igual a zero. Então, implica isso aqui, da inequação modular. Então, implica que 3x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero. 3x tem que ser maior ou igual a menos 2. X tem que ser maior ou igual a menos 2 terços. Meu amigo, esse aqui já está fora. X igual a menos 1. Porque se você observar, o que que nós temos aqui na reta real? Certo? Que nós podemos observar. Nós temos menos 1. Então, nós temos menos 2 terços, menos 2 terços. E temos menos 3 quintos. Ora, só vai servir para nós se x estiver nesse intervalo. Quem estiver nesse intervalo. Então, menos 1 não está. Então, quem está no intervalo? Menos 3 quintos. Então, menos 3 quintos possui um único elemento. Então, possui um único elemento. Então, o item correto é o item B de bola. Então, resposta correta, B de bola. Cuidado. É danado para a gente resolver, mas passivo poderia também ter outra maneira de testar isso. Tem, substituindo. Se você substituir, aqui não é problema, aqui embaixo, ó, aqui fora, fica menos 3 mais 2, dá menos 1, então não servia. Se você botar 3 quintos, menos 3 quintos, olha aqui, fazendo as contas vai dar 9 quintos, que é menor do que 2, mais 2, então vai dar positivo. Então, resposta correta, B de bola. Esse conjunto é unitário, ok?